o nome é A Entidade na Vela, Casa das Almas Perdidas. Vamos ver do que se trata isso? Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, tenho 19 anos e moro em Santo André, São Paulo. Pessoal de Santo André, beijo. E gostaria de contar um relato que aconteceu com a minha família quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Os nomes a seguir estarão todos trocados. Antes de começar, irei explicar algumas coisas para melhor compreensão dos ouvintes. Desde bebê, eu moro com os meus avós maternos, pois meus pais se separaram quando eu tinha apenas 6 meses e depois de um tempo se casaram novamente. A minha mãe teve 2 filhos com o meu padrasto e o meu pai teve uma filha com a minha madrasta. Apesar de não morar com os meus pais, eles não me abandonaram. Meu pai me buscava de 15 em 15 dias e a minha mãe comprou uma casa na rua em que eu morava para ficar próxima de mim e dos meus avós. Devido a essa proximidade das casas, nos víamos todo santo dia. Agora vamos para o relato. No ano de 2010, quando eu tinha apenas 10 anos, eu e meus irmãos... Os nomes estão trocados? Não disse nada. Não, os nomes a seguir estarão todos trocados. Então tá. No ano de 2010, quando eu tinha apenas 10 anos, eu e meus irmãos, Juliana de 7 anos e Fernando de 3 anos, tínhamos o costume de brincar na rua enquanto a nossa mãe e a nossa avó ficavam sentadas no portão da minha casa, olhando a gente brincar. Até que em um determinado dia, nós brincamos a tarde inteira na rua com as crianças da nossa vizinhança e só paramos pouco depois das 5 da tarde devido a uma tempestade com raios e trovões. Nosso bairro fica sem energia por qualquer chuvisco e, sabendo disso, a minha mãe pegou a Juliana e o Fernando para ir para a casa deles tomar banho. E a minha avó também me fez ir para casa tomar banho. Minha mãe, ao chegar na casa dela, deu banho nos meus irmãos e colocou eles para assistirem televisão no quarto com o pai deles, que aqui vou chamar de Fábio. E logo em seguida foi tomar um banho. Mas assim que ela entrou no chuveiro, a energia acabou e todos ficaram no escuro. E será que é tipo aquele outro lá também? Lembra que a menina foi tomar banho, acabou força, não sei o quê? Imediatamente o Fábio acendeu uma vela, colocou ela acesa em cima da cômoda do quarto e a minha mãe permaneceu tomando banho de água fria mesmo. E é aí que o sobrenatural começa. Juliana notou que o celular da nossa mãe estava em cima da cama e começou a mexer. Colocou na câmera e se pôs a tirar fotos da casa escura, por puro tédio e inquietação de criança. Tirou inúmeras fotos, inclusive da vela que estava acesa em cima da cômoda. Guardem essa informação. No finalzinho da noite, a energia voltou e todos seguiram com suas rotinas normalmente. A minha mãe trabalhava como auxiliar de dentista em um consultório no centro da cidade e no dia seguinte deixou Juliana na escola, o Fernando na creche e se dirigiu até seu local de trabalho, assim como Fábio. Ao chegar no consultório, a minha mãe se preparou para mais um procedimento cirúrgico e, como toda pessoa aparecida, quis tirar uma foto de máscara e luvas. Mas Juliana havia tirado tantas fotos que o celular estava sem memória. E foi aí que minha mãe decidiu verificar as fotos que a Juliana tirou antes de apagar uma por uma. Mas algo muito estranho chamou sua atenção. Ela achou uma foto que mostrava um rosto horrível iluminado por uma vela. Assustada, ela começou a analisar a foto e olhava fixamente para aquele rosto. Era um homem muito branco, dos olhos bem azuis. Ele segurava uma espécie de cajado em uma de suas mãos. Que estava meio torta. E a outra mão ele usava para tentar tampar o rosto, como se não quisesse aparecer na foto. Aquele ser estava com uma roupa preta que só era possível ver pela iluminação da vela. E no lugar de seu nariz tinha uma bolinha enorme, meio rosada. Uma bolha enorme, meio rosada. A expressão em seu rosto era de surpresa misturada com raiva. A minha mãe entrou em pânico, estava assustadíssima e decidiu não apagar aquela fotografia.
Ela não parou de pensar naquela foto e assim que saiu do trabalho foi direto para casa da minha avó. Foi direto para casa da minha avó Iris para mostrar ela e explicar. A avó Iris cogitou a possibilidade de eu ter tirado aquela foto no Play Center, pois tínhamos ido lá há pouco tempo e eu tinha tirado algumas fotos de um muro com desenhos de palhaços e monstros que tinha lá. Mas a minha mãe dizia que não se lembrava de ter visto desenho parecido lá e que essa foto só podia ter sido tirada dentro de sua casa. Assim que eu cheguei da escola, eles vieram me perguntar se fui eu quem tirou a bendita foto e eu, por ser uma criança muito corajosa, logo pensei que fosse apenas paranoia da cabeça delas. Mas ao olhar para aquela foto no celular da minha mãe, percebi que não se tratava de uma foto de um desenho de monstro, não, e sim de algo muito real e assustador. Ana, nós três entramos em choque e a minha mãe ficou com medo de voltar para casa com as crianças e ficou com mais medo ainda do Fábio não acreditar nela. Ao chegar em casa, Márcia contou para o Fábio e para Juliana o que achou em seu celular e mostrou a eles. E para surpresa dela, Fábio acreditou no que viu. E Juliana, como tinha apenas 7 anos de idade, ficou aterrorizada e não queria mais ficar sozinha em nenhum cômodo da casa. Não ia nem ao banheiro sozinha e quando acabava a energia, ela e o Fernando grudavam nas pernas da nossa mãe Márcia, de tanto medo. Nem preciso dizer que é a partir daí que as coisas estranhas começaram a acontecer na casa. A minha mãe sempre gostou muito do Fábio, mas depois da descoberta da foto, eles começaram a brigar muito. Não conviviam bem, a casa virou um ambiente de algazarra e gritaria e as crianças estavam sempre em pânico, principalmente Juliana, que começou a adoecer muito a ponto de não conseguir engolir nem a própria saliva. E o seu rosto começou a mudar de feição, sem mais nem menos, e definhava mais a cada dia. A avó Iris e minha mãe começaram a se desesperar ao notar certa semelhança de Juliana com aquela coisa da foto. Seu rosto estava ficando igual, sua garganta fechava, ela não conseguia mais falar direito, sentia muita dor e seu rosto murchava como se estivesse derretendo. E mesmo levando ela em vários médicos, não conseguiam descobrir o que ela tinha. E a minha família começou a recorrer para a religião. Primeiro elas foram pedir ajuda a um vizinho que era espírita kardecista. E ele pediu para ver a foto e o estado da Juliana. Logo em seguida, começou a conclusão que... Ai, gente, isso aqui tá apertado. Você sobe, ele desce num ponto. Você desce, ele sobe. Logo em seguida, chegou à conclusão de que essa entidade era maligna. Não queria ser descoberta, estava adoecendo. Estava adoecendo Juliana por ela tê-la descoberto através da foto da vela. O vizinho, que vou chamar de Lucas, disse para minha mãe dar água da batata para minha irmã beber. E ela foi melhorando aos poucos, mas nunca 100%. Como ele acreditava ser um espírito de criança, pediu para minha mãe comprar balas e doces para colocar em cima de um pratinho para fora da casa, para atrair aquela entidade e tentar tirar ela de dentro de casa. A minha mãe tentou por dias e não obteve sucesso. Aquele ser não queria sair dali. A situação começou a se agravar. Eu não queria mais ir visitar a minha mãe na casa dela porque eu tinha medo de ficar lá. O clima naquela casa era pesado e as brigas se intensificavam dia após dia. Sem contar que a minha mãe pegou um vício de limpeza inexplicável, a ponto de não querer sair de casa só para ficar limpando coisas que já estavam limpas. Certa noite, acabou a energia mais uma vez no nosso bairro. E para não ficar sem fazer nada, minha mãe, os meus irmãos e o Fábio ficaram no quintal da casa deles, que estava sendo iluminado apenas pela luz da rua. E começaram a tirar fotos pelo celular da minha mãe, é isso? Para ver se acontecia alguma coisa. E para surpresa deles, aconteceu. Quando eles foram olhar as fotos, perceberam que as fotos em que Fábio estava do lado da minha mãe saíam todas borradas.
ou com os rostos muito deformados. E as fotos que a minha mãe tirava com os meus irmãos saíam todas normais. E foi aí que a minha mãe decidiu recorrer a outra religião, a Umbanda. Uma amiga umbandista da nossa família, chamada Rosângela, pediu para ver a foto. E ela não viu apenas uma entidade naquela foto, mas sim várias. Ela colocava a foto perto da luz e mostrava as entidades que via. E disse que era uma legião de demônios que estavam habitando naquela casa há anos, porém não soube dizer o motivo. Sem respostas, a situação se agravava na casa da minha mãe. Além das brigas e do pânico das crianças, a energia vivia acabando. A minha mãe começou a sentir como se alguém estivesse a observando e sentia alguém correr atrás dela como se estivesse querendo pegá-la. O vício em limpar a casa aumentava ainda mais e as noites naquele lugar eram assustadoras. Ouviam barulhos, sentiam um clima diferente lá dentro, uma energia muito pesada, e o Fábio se afastava cada vez mais da minha mãe. Para ampliar, o Fábio se afastava cada vez mais da minha mãe. Para ampliar a foto e procurar mais detalhes, a minha tia Jéssica, cunhada da minha mãe, deu a ideia de passar para o computador e dar zoom na imagem. E, para surpresa de todos, deu para ver muitos outros detalhes daquele rosto. Aquele homem tinha sangue saindo do seu nariz, uma barba falha, sobrancelhas claras, poucos dentes em sua boca, como se ele tivesse sofrido um acidente muito feio. Seus olhos azuis não tinham pupilas e a minha mãe começou a imprimir as fotos. Um fato curioso é que nem todos conseguiam enxergar uma entidade na foto. Alguns enxergavam uma cobra, outros enxergavam uma santa, outros um anjo, e foi ficando cada vez mais misterioso. Uma cunhada da minha avó Iris, que aqui vou chamar de Elza, é dona de um centro espírita e é médium também. A minha avó decidiu pedir ajuda a ela para tentar resolver de uma vez por todas aquele mistério e descobrir com o que estávamos lidando. Ela pediu para ficar com uma foto e disse que ligaria assim que soubesse de alguma novidade. Um dia se passou e ela nos retornou dizendo que enviou uma equipe socorrista espiritual para a casa da minha mãe naquela madrugada. Ela relatou que a sua equipe levou 2 entidades até o centro dela. Uma dessas entidades era do bem e só queria ajudar a minha mãe. A limpar a casa. Por isso minha mãe acabou ficando viciada em limpeza. A entidade disse que sentia pena da minha mãe ter que trabalhar e limpar a casa ao mesmo tempo, e por isso ficou ajudando ela e incentivando ela a ter ânimo para realizar a limpeza. Já a entidade que saiu na foto era completamente revoltada. Era um espírito que não encontrou a luz, tinha sido assassinado e estava com ódio mortal da Juliana por ela ter descoberto a presença dele. A meta daquela entidade era separar o Fábio da minha mãe. Por isso, cada foto que eles tiravam dentro daquela casa saía com os rostos deformados e feios, enquanto as fotos das crianças saíam perfeitas. A Elza relatou que aquela entidade maligna não queria sair de forma alguma. Chegou a se esconder atrás da porta do centro para não ir. E quando finalmente ela conseguiu expulsá-lo, ele disse furioso: "Vocês não sabem com quem estão mexendo." E sumiu. Ela também descobriu quem era o primeiro dono daquela casa. Ela também descobriu que o primeiro dono daquela casa cometeu muitas maldades ali dentro. Ele era um policial sangue frio e muito maldoso. Ele levava alguns criminosos para aquela casa e torturava, alguns até a morte, e as almas daqueles rapazes permaneciam ali revoltadas em busca de vingança, tornando-os uma legião de almas perdidas, infelizmente. Uma legião de almas perdidas. Infelizmente, Dona Elza não poderia fazer nada para ajudar, pois eram muitas almas, e ela recomendou que a minha mãe se mudasse para outro lugar.
Para não ficar longe de mim, a minha mãe comprou o terreno do lado daquela casa e imediatamente começaram a construir. E o medo era tanto que antes mesmo da casa ficar pronta, eles já se mudaram para lá. E pasmem, assim que se mudaram, a minha irmã voltou 100% ao normal, como num passe de mágica. A minha mãe chegou a ter contato com aquele ex-policial, que parecia ser um homem arrependido de suas maldades. Já era um senhorzinho, usava cadeira de rodas, e ao entrar em sua antiga casa depois de anos, ele chorou. Nada pode mudar o que já foi feito. As entidades permanecem lá. E quando a minha mãe passa em frente àquela casa hoje em dia, sente como se alguém corresse atrás dela. Eu e minha família temos dó do próximo morador daquela casa. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado. Ana, um beijo para você e para todos os assombrados. Obrigada por lerem o meu relato. Por nada, um beijo para você. E lugares, hein, que ficam aí com essas energias, esses espíritos presos, essas coisas.